Nesse exato momento, milhões de pessoas ao redor do mundo param as suas vidas para lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, uma figura que transcende gerações, culturas e crenças. Ele é tão importante que o calendário moderno é dividido entre antes e depois dele. Agora você já parou para pensar como seria medicamente descrito esse sacrifício? É isso que eu quero te propor hoje. Essa viagem ao passado, não só para a gente homenagear a memória do Salvador, Jesus Cristo, mas para examiná-la à luz da ciência. Com a ajuda dos conhecimentos atuais de medicina legal, a gente vai tentar explorar esses detalhes dos últimos momentos da vida de Jesus Cristo e as possíveis causas científicas por trás da sua morte. Fica com a gente. Pois bem, esse vídeo é uma homenagem muito respeitosa e também um estudo científico, né? Ao longo dessa análise, a gente vai tentar compreender aí não só o aspecto espiritual, mas também o aspecto físico da paixão de Cristo, né? Nesse contexto, a gente vai tentar ter essa oportunidade de ver a história mais comentada do mundo sobre uma nova luz, né, que desafia as nossas percepções e enriquece ainda mais a nossa compreensão da Sexta-feira Santa. Eu confesso a você que, lendo de novo a Bíblia, indo atrás dos manuais de direito penal, de artigos publicados, eu confesso a você que eu me emocionei. Eu confesso a você que até escorreu lágrimas nos meus olhos, tamanho o sofrimento, certo? Do que fizeram com Jesus Cristo. Foi algo brutal, de verdade. E olha que eu já vi coisa feia. Quem me conhece, quem é meu aluno, sabe que eu já narrei coisas terríveis. Pois bem, antes da gente mergulhar nos detalhes médicos legais que envolvem a morte de Jesus, é muito importante a gente entender o contexto histórico que envolve os últimos dias dele. Né? A semana que precedeu a crucificação, conhecida como a Semana Santa, né, foi marcada por eventos que revelaram a intensidade e a profundidade do sacrifício de Jesus. Se você não sabe, Jesus entrou em Jerusalém sendo saudado como um rei. Tanto isso é celebrado no domingo de Ramos, no domingo anterior à Semana Santa. É, existe a celebração da missa do domingo de Ramos, porque ele entrou pela porta da frente da cidade sendo saudado. Mas os dias seguintes houve uma tensão crescente, né? Ele era além do Salvador, ele também era algo revolucionário, né? Aí a gente já sabe a história. Teve a Santa Ceia, teve a traição de Judas, onde ele foi entregue, foi preso no jardim de Getsemane, foi entregue ao Pôncio Pilatos, foi julgado e foi crucificado, né? E ela foi marcada, essa jornada, por um profundo significado espiritual e um intenso sofrimento físico, né? Essa data, inclusive, ela não é apenas um momento para a gente lembrar do sofrimento e da morte de Jesus, mas na intensidade que foi esse sofrimento, foi a profundidade do amor e do sacrifício dele para com a gente. A crucificação, embora um método brutal e intensamente doloroso, é vista pelos cristãos como o ponto culminante do plano divino para a redenção da humanidade, pois é na cruz que Jesus nos amou e lavou os nossos pecados. E assim compreendem os cristãos, e eu me incluo nessa. Certo? Então, entender esses eventos aí, a gente vai passar a respeitar mais ainda a magnitude do sacrifício de Jesus, certo? E a fim de que a gente compreenda como historicamente isso aconteceu e por que que ele foi julgado, mas principalmente, e é o foco aqui, a perspectiva da morte de Jesus sob a ótica da medicina legal, utilizando-se o registro que tem bíblico e também os conhecimentos médicos legais que a gente dispõe hoje, em 2024. Então, tradicionalmente, tem-se acreditado que a causa da morte de Jesus Cristo foi asfixia aliada a um choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico é até mais fácil da gente explicar. Veja só, o Sinédrio hebraico era uma instituição de relevância histórica, né? Desenvolveu um papel crucial no julgamento de Jesus, no encaminhamento dele ao Pôncio Pilatos. Né? Marcou esse momento. É o que acontece.
Ele foi julgado porque era um subversivo, porque era alguém revolucionário que contradizia as regras até então impostas, e havia uma dinâmica de poder ali entre o governo, a justiça, e Pôncio Pilatos cedeu às pressões das pessoas e ordenou o que Jesus fosse flagelado e depois crucificado, porque era a pena que era cabível às pessoas que iam contra o regime. Então, o que aconteceu? Uma vez condenado, Jesus foi despojado de suas vestes, prenderam ele pelo pulso a uma coluna situada no pátio e foi iniciada a flagelação. Né? Ela foi realizada por tiras de couro presas a pequenas esferas ou pequenos pedaços de metal, de ossos, instrumentos que foram desenhados para infligir uma dor extrema. Né? A prática era efetuada tradicionalmente por dois carrascos posicionados atrás do condenado, que aí eram, eram golpeados com esses chicotes, né? Esses açoites, né? Que provocavam lesões lacerantes, né? De difícil até descrição, porque elas rasgam e dilaceram os tecidos. Né? É óbvio que havia a laceração dos tecidos, exposição da derme, até mesmo da epiderme, dependendo da intensidade dos golpes, e um intenso sangramento. Depois disso, ele foi coroado com a coroa de espinhos. Então, subsequente coroação foi realizada com espinhos, tipo espinho da árvore da época, muito comum, acácia, e intensificou o sofrimento, porque essa coroa aplicada na cabeça de Jesus fez com que os espinhos penetrassem profundamente no couro cabeludo, e é uma área muito vascularizada, consequentemente muito suscetível a sangramentos. Então você imagina que ele estava lavado em sangue nas costas, na lateral, nos braços, atrás da cabeça, e fechou com a coroa de espinhos. Depois dessa tortura, ele apresentou Jesus à multidão enfurecida que pedia mais sangue e o entregou para ser crucificado. Tradicionalmente fazia parte do cumprimento da pena ele levar isso até o Calvário, né, chamada Via Crucis. Ele foi preso, amarrado, a cruz amarrada nas costas dele. Ele continuou sendo açoitado durante a Via Crucis, no terreno irregular, então, ou seja, ele tropeçava, ele escorregava, ele experimentava não somente a dor física, mas também o peso da humilhação e o peso do abandono. As pessoas ali pediam mais e mais sangue enquanto ele era flagelado, humilhado, levado, o instrumento que o mataria, até o local onde ele seria assassinado. Essa perda de sangue intensa, que é continuado no martírio da cruz, e é o início do que medicamente se conhece por choque hipovolêmico, a perda de sangue, perda de fluidos corporais. Lembre-se, era meio-dia, quintura medonha. Ele não tinha bebido nem água, não tinha bebido nada, não tinha comido nada, apanhava há horas, desde a tarde anterior, quando ele tinha sido preso. Então o choque hipovolêmico começa aí. Agora, onde é que entra a asfixia? A asfixia ela vai entrar no processo da crucificação em si. Sobre isso, é pouco provável que os pregos tenham sido fixados na palma das mãos, porque o peso do corpo faria com que o prego rasgasse a mão de Jesus e ele caísse com o peso do próprio corpo. Entende-se modernamente que é muito mais provável que os pregos tenham sido fixados nos pulsos, né? Muito provavelmente entre as artérias ulnar e radial, bem aqui, né? Bastante próximas ao nervo mediano, que passa bem aqui, principalmente mediano, passando no meio na mão. E aí tem um tempero especial para o sofrimento de Jesus Cristo. Se o prego foi fixado aqui, é muito provável que, ao transfixar o pulso, o artefato ficasse em contato com o tronco nervoso do nervo mediano, que estava lesionado, atravessou um prego aqui. E ao entrar em contato com esse nervo lesionado, causava dores constantes e agudas. E toda essa dor era infligida enquanto ele lutava para respirar. Percebemos, ele foi erguido pelos punhos. Ele usava uma coroa de espinhos, seu rosto estava lavado em sangue. Os espinhos e o diâmetro da coroa impedia que ele recostasse a cabeça na cruz, ele não conseguia subir o rosto, dificultava ainda mais a respiração. Ele estava desidratado. Aquele calor não tinha bebido desde o dia anterior. A garganta, muito provavelmente, estava seca. Havia pouca salivação. Não havia deglutição da saliva ou da bebida mesmo que foi oferecida a ele por um soldado
aí que se compadeceu e bebeu uma esponja, uma bebida ácida para ele ver se ele bebia um pouco. Muito complicado, sofrimento intenso. Então, toda essa tortura provavelmente causou o que a gente chama de tetanização muscular. Essa desidratação a pessoas a seguidas horas numa mesma posição desconfortável, em profundo sofrimento, fez com que deltoides, bíceps e até mesmo os dedos se contraíssem. Os músculos enrijecidos, que iam até o abdômen, dificultariam mais ainda a busca por ar. Ou seja, a cada respiração era uma dor lancinante que ele se apoiava nos pés. A respiração ficava cada vez mais difícil, a vítima acumula muito ar residual no pulmão, ou seja, já tem ar, ele não consegue expirar. A cada vez que ele firma os pés, ele tenta buscar uma respiração mais longa, e é muito mais difícil, até mesmo nas frases que ele fala, né? Pai, por que me abandonaste? Então, ou seja, mais e mais sofrimento, mais e mais ar acumulando. Aí ele teve aquele último esforço, colocar, firmar os pés e tentar balbuciar aquela frase que ficou famosa: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Algo que só denunciava o intenso sofrimento pelo qual Jesus passava, além dos ferimentos, da cruz e agora pregos atravessando seu corpo, e ele foi deixado morrer ali, enquanto as pessoas ficavam ali curtindo aquilo ali como se fosse um verdadeiro espetáculo. A posição na cruz ela implicava num esforço contínuo para puxar o ar para respirar, o que eventualmente se tornava insustentável. Essa luta pela respiração, combinada com a perda de sangue, trauma, porque ele caiu, porque ele escorregou, porque ele apanhou, podia levar a uma falência cardíaca. A morte por crucificação, ela é, portanto, no tradicionalmente se pensa, ela envolve asfixia, exaustão, choque traumático, choque hipovolêmico. Né? Existem outras publicações que apontam embolia pulmonar, apontam especificamente só o choque hipovolêmico, sem considerar a asfixia, mas tradicionalmente tem se falado asfixia, choque hipovolêmico, choque traumático. Então, uh, analisando mais ou menos isso daí à luz da medicina legal contemporânea, a gente tenta entender que, de fato, essas condições, né, nos fazem crer que e nos dão uma visão sobre a crueldade do método de execução da época, mas também sobre a resiliência humana diante de um extremo sofrimento físico. O sacrifício de Jesus nesse momento tão doloroso, lembre-se, ele ficou consciente na maioria do tempo. Ou seja, ele sentiu cada minuto dessa tortura. Né? E esse sacrifício possui significado até hoje. Né? Ele não é só um fato histórico, não é só um fato científico que a gente está tentando fazer aqui, mas ele carrega um peso espiritual imenso. Para muitos, e eu estou incluído nessa lista, conhecer e compreender os aspectos médicos legais envolvidos nisso daí ilustram mais ainda a profundidade do amor e do sacrifício de Jesus e o quanto ele estava disposto a suportar fisicamente essa dor para salvar a mim e a você. É um momento de fato de profunda reflexão. Né? Ao refletir sobre a realidade física da morte, os cristãos podem encontrar uma conexão ainda mais forte com esse sacrifício, com essa redenção, com essa entrega. Enriquecer ainda mais, transformar a sua fé não numa fé cega, mas numa fé racional, envolvida com a ciência, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre a paixão de Cristo. E esse é mais ou menos a ideia do vídeo de hoje. Né? Um estudo muito rápido, aqui um resumo, tem artigos, livros sobre isso, mas é um convite à reflexão, para a gente olhar para a paixão de Cristo sob uma perspectiva nova, né? Percebendo que cada detalhe cruel, e eu confesso a vocês de novo, eu me emocionei
me emocionei literalmente. Perceber que cada detalhe desse sofrimento carrega consigo uma mensagem de amor, de redenção, de esperança. E é também uma lembrança que, mesmo nos momentos mais sombrios, a entrega dele nos lembra que é necessário ter compaixão. Nos lembra que essa dor que a gente não consegue descrever, a gente tem uma ideia médica de que isso pode ter acontecido, mas a dor realmente não dá pra gente explicar. E é isso. Nesse vídeo de hoje, eu te convido a refletir sobre o verdadeiro significado da Sexta-feira da Paixão na vida de cada um de nós. E que a gente possa levar essa mensagem aí de amor, de sacrifício, de redenção, de resiliência. Tentando, dificilmente a gente consegue, mas tentando aplicar os ensinamentos da compaixão e da empatia no nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo, um roteiro muito difícil de escrever, mas se você chegou até aqui, considere aqui apertar no curtir, considere, se você não me conhece, considere aqui seguir o meu canal. A gente sempre fala de medicina legal, de direito penal, de direito em si. E eu vou ficar feliz com a sua audiência. É isso, até a próxima e valeu.